Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel Vamos Falar de Futuro, uma iniciativa do time da The Consulting para a gente pensar em perspectivas futuras, sob vários pontos de vista, com executivos, parceiros e amigos de diversos setores. A gente tem tido conversas muito interessantes para realmente inspirar e trocar, porque o mundo passa por um processo sem nenhum tipo de histórico, e a gente está aqui para se apoiar, para pensar nas possibilidades futuras, nas oportunidades futuras e discutir um pouquinho, trazer um pouco de conteúdo e inspirar vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Dani Verdugo, sócia aqui da The Consulting. Estou sendo acompanhada aí pela minha sócia e parceira Juliana Zuccarello. Se você pudesse se apresentar, Ju. Olá, gente, boa noite. Obrigada pela presença de todos. Sou Juliana Zuccarello, conheço a Dani há muitos anos, mas me juntei aí ao time da The Consulting no início desse ano, né? Já estamos enfrentando um grande tsunami juntas, né, Dan? E espero que todos vocês tenham um momento aí bastante agradável de troca. Legal, legal. Temos aqui um time muito, muito pesado, de profissionais que têm uma experiência muito robusta em gente, que é o assunto mais relevante dentro de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu quero mais uma vez reforçar o agradecimento da agenda de vocês, que está maluca, né? E também da disponibilidade. Vou pedir para vocês, nossos convidados também, se apresentarem, começando por você, Rogério. Queria agradecer o convite. Eu sou o Rogério Said. Hoje eu trabalho na GetNet. E eu sou responsável pelas áreas de RH, qualidade, satisfação de cliente, a área de sustentabilidade, governança corporativa e estratégia. Então, esse é meu pequeno hall de atividades aí, mas hoje o foco é gente. Então, estou aqui preparado para ajudar vocês e para esse bate-papo. Queria agradecer o convite. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada, Dani. Obrigada, Ju, pelo convite, né? Obrigada aí pela receptividade de vocês. Eu sou Cláudia Conserva, eu sou diretora de Gente e Gestão na QualiRede, que é uma empresa que terceiriza serviços de saúde, de gestão em saúde. E lá eu cuido da área de gestão de pessoas, que envolve também a comunicação interna e responsabilidade social, além das outras áreas conhecidas de todos. Facilities, o administrativo de modo geral, e o núcleo de gestão estratégica, que envolve também todo o processos, né? Toda a área de processos. Seja muito bem-vinda, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Weber. Bom, olá a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar. Bom, eu sou o Weber, eu trabalho na Leroy Merlin, né, que é um varejo de materiais de construção, acabamento e decoração. Hoje com 42 lojas e 10 mil colaboradores, e atualmente com a minha equipe eu cuido aqui do que nós chamamos de transformação humana, transformação organizacional e também da área de desenvolvimento responsável. Então, sou o diretor dessas áreas e espero contribuir com a discussão de hoje. Muito obrigado. Legal, legal, Weber, seja muito bem-vindo, muito obrigada mais uma vez. E a gente começa esse bate-papo abordando um tema que ele é muito plural. Não há resposta, nem os especialistas, nem os maiores especialistas do mundo têm resposta para isso, mas, mais uma vez, né, com o objetivo de ter outra perspectiva e outro olhar, queria falar com vocês sobre economia. O mundo inteiro, todos os setores, têm sido impactados, uns mais, outros menos. O que a gente sabe e o que a gente também espera é que com esse movimento haja também um apoio mútuo entre as nações.
né? O que a gente já vê, de certa forma, se desenhar, e a gente tem essa esperança. Então, do ponto de vista do setor de vocês, quando é que a economia retoma? Que impactos o setor de vocês vai ter pós-Covid? Então, quando a gente voltar à vida real, que com certeza é o novo normal, né, é muito diferente do que a gente vive hoje, do ponto de vista de economia, como é que vocês enxergam o nosso futuro? Podemos começar com você, Weber. Legal. Bom, nós estamos no varejo, né? E o varejo está sofrendo bastante, como vocês podem observar nas notícias, enfim. O varejo ampliado tem muitas categorias e algumas vão sofrer mais do que outras, algumas estão sofrendo mais que outras. O nosso segmento específico de home improvement, de materiais de construção, acabamento, decoração, ele é uma categoria que está no meio. Não é nem aquela que vai sofrer pouco e nem aquela que vai sofrer muito, né? Ela vai ter um impacto, sim. Estamos tendo esse impacto agora, estamos percebendo, não só nos grandes players, mas no mercado dos pequenos também. Mas nós temos uma visão otimista, né, do que nós estamos chamando aí, comumente chamando de pós-Covid. Por que a visão é otimista? Porque o mercado ele continua lá, né? Ele pode ser até recessivo, até depressivo, mas o mercado continua lá. Então a gente acredita que com uma abordagem bastante otimista, a gente pode sim criar novas relações com esse cliente, que a principal coisa que está mudando nesses 60 dias que nós estamos observando é uma acelerada mudança de comportamento cliente. O comportamento consumidor-cliente está mudando radicalmente por conta desse experimento social forçado pelo qual nós estamos passando. E, obviamente, isso empurra as empresas a acelerarem a sua própria transformação. Transformação do business model, que enseja uma transformação digital, que enseja uma transformação estrutural, né, dos seus sistemas, das suas ferramentas. E isso ele é uma consequência que algumas empresas vão conseguir lidar melhor com isso e outras não. Então, nesse pós-Covid, temos uma visão otimista. Alguns setores sofrerão mais que outros. E as empresas que conseguirem se transformar mais rapidamente vão também sofrer menos ou sair da crise mais rapidamente. Muito legal. Obrigada. Vou até conectar com o Rogério já, que está num business muito, muito conectado ao varejo. Então, Rogério. Total. Hoje nós estamos conectados tanto com o varejo quanto o atacado, né, que são as grandes redes, as grandes lojas. Então, é nítida a mudança de comportamento do consumidor. Então, as empresas têm que se adaptar também a um conceito de multicanalidade. Então, hoje, um restaurante que está fechado, ele se vê obrigado a, por exemplo, abrir uma loja digital, e nessa loja digital, no e-commerce dele, ele encontra uma alternativa, se não para manter os 100% do que ele tinha de faturamento, mas ele consegue manter entre 30%, 40%, até 50% ali do faturamento dele. Então, são negócios que, de alguma forma, encontraram algum meio de manter parte do faturamento dele, né? Então, acho que o conceito de multicanalidade, loja digital e de e-commerce, ele veio para ficar. Então, pegando um gancho aí do que o Weber falou sobre mudança de comportamento do consumidor, isso vai acontecer. Isso já vinha acontecendo, principalmente no nosso mercado aqui. Então, o mercado de e-commerce, ele cresce muito rapidamente, muito mais rápido do que o físico, né? Então, o digital. As empresas, elas postergaram investimentos. Muitas delas, inclusive, demitiram e desligaram pessoas, o que não é um movimento muito simples e muito fácil de se fazer. Algumas adotaram outras formas, como férias coletivas, entrar no desconto do Sistema S, por exemplo, reduzir banco de horas. Então, cada uma lida com aquilo que consegue naquele momento, né? Então, e aí eu fico pensando, por exemplo, nos pequenos varejistas, como um salão de beleza, um restaurante pequeno, ou um próprio bar de porta, né? Como é que esse pequeno varejo está sobrevivendo a esses 60 dias.
né? Acho que para essas empresas ou para esses locais vai ser mais complexa a retomada. Então, como o Weber falou, aí, alguns setores sofrerão menos. Então, o setor de empresas aéreas, setor de hotéis ou de viagens, talvez seja um setor que, e aí é uma perspectiva minha, talvez nem se recupere nem em 2021, a gente demora até mais tempo do que isso, porque quem é que vai conseguir pegar um avião ou lotado ou dormir num hotel, fazer uma viagem tão rapidamente, né? Acho que esses setores vão sofrer um pouco mais. Então, eu acho que as empresas que vão sobreviver a essa crise são as empresas que vão cuidar dos seus clientes com mais carinho. Seus clientes e dos seus colaboradores. Hoje eu ouvi uma live do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock. Ele tem mais de 6,5 trilhão de dólares de ativos, né? E ele estava falando sobre o carinho com clientes. Então, acho que um gancho fundamental aqui é como é que a gente atende principalmente aquelas pessoas que estão em maior vulnerabilidade, né? Como é que a gente encontra alternativas e essas pessoas que serão cuidadas nesse momento de vulnerabilidade com certeza lembrarão das nossas marcas, com certeza lembrarão daquilo que a gente fez para poder ajudá-las nesse momento de crise, né? Então, acho que fica esse cenário aí. Haverá também uma revisão alta de custos fixos operacionais. Então, o home office, que era um dilema, ele veio para ficar. Então, provavelmente também as empresas reduzirão seus custos fixos com espaço. Então, a mudança que vinha acontecendo em passos mais lentos aconteceu da noite para o dia. Acelerou. Acelerou. É isso aí. Você sabe que alguns dos painéis tiveram profissionais da aviação e hotelaria, um RH de aviação, um CFO de hotelaria, e também tivemos um médico epidemiologista, o Dr. Bruno, que é um parceiraço aqui, e o que você disse está ultra conectado, é isso mesmo. O Dr. Bruno falou muito sobre as transformações de hábitos do ponto de vista de asepsia, né? E que a gente vai levar um tempo, cada nação, uma cultura diferente, mas falando especificamente dos brasileiros, que tem uma memória um pouco mais curta, segundo ele, ainda assim vai ser um desafio grande, esse receio, né, de como é que eu vou estar num lugar aglomerado perto do outro e tal, tem todas as questões de asepsia, e os profissionais de aviação e de hotelaria falaram exatamente isso, não há uma recuperação, mesmo que a economia volte amanhã, não há uma recuperação para esse ano e talvez nem para o ano que vem. Então, sua leitura está perfeita e profissionais destes setores trouxeram o mesmo olhar. Obrigada, Rogério. Cláudia. Pois é, estou aqui ouvindo todo mundo falar. Primeiro que, assim, concordo plenamente, né, com o que o Rogério e o Weber trouxeram, e você, Dani. O que a gente vê, nós somos uma empresa que trabalha com saúde, então o que a gente vê em termos de volume de atividade, a gente também está se reinventando em várias coisas. A gente já estava preparado para fazer algumas coisas, como telemedicina, e estávamos esperando a liberação mesmo, e nesse momento isso foi liberado, o que provavelmente a gente acredita muito fortemente que não terá volta, assim como o home office, que o Rogério falou. Então, a gente rapidamente já estamos com alguns clientes em telemedicina, temos a teleorientação com enfermeiros, mas ainda assim o próprio setor de saúde ele vem sofrendo, né? A gente trabalha diretamente com alguns prestadores e os próprios hospitais, que vou falar especificamente de Santa Catarina, que a gente tem uma ocupação baixa de leitos, em especial leite CTI está em 16% de ocupação até agora, que é um ótimo número, mas quando a gente fala em economia, os hospitais suspenderam os seus procedimentos eletivos, os consultórios não trabalham como funcionavam antes, os próprios laboratórios, então isso também tem uma baixa aí na questão econômica. As nossas necessidades, né, a gente fica vendo, até a Google lançou um documento super interessante, depois posso até compartilhar aqui com vocês, talvez vocês compartilharem para os ouvintes, para os participantes aqui, né, desse painel, falando de como será o mundo pós-Covid. Então, assim, as nossas necessidades, elas foram todas afetadas. Todas as nossas necessidades, a gente teve que aprender aí a história das ondas, né? Na primeira onda a gente teve que aprender, rapidamente nos organizamos,
E está todo mundo na expectativa de como será, porque é o que você falou, Dani, a gente tem agora um estudo falando que a gente volta à normalidade em setembro. Na verdade, a gente volta a alguma coisa em setembro, mas não será a normalidade. Nós provavelmente não vamos entrar numa boate, vou pensar assim, né? Uma moçada. A moçada talvez vá, né? Mas assim, a gente não vai para um lugar fechado para ficar ali tranquilo até tarde da noite ou o que for. Então, acho que essas mudanças todas de hábito, elas trarão reflexos como já estão trazendo na economia. Precisamos sim reinventar, mas teremos impactos, né? É natural, eu acho que a gente falava aqui um pouco antes, né? Que vontade de saber o que vai acontecer para a gente seguir ali por aquele caminho, né? A previsibilidade mínima, né? Seria tão bom, né? Ter um mínimo de previsibilidade, porque o que a gente fala assim, há quanto tempo a gente, principalmente de RH, gestão de pessoas, a gente participa de treinamentos, contrata treinamentos para os nossos líderes, para as nossas equipes, que o mundo mudou, que a mudança é permanente, que a única coisa que a gente sabe que é certeza é a mudança. Só que eu brinco, assim, não é, já até falei isso no outro painel, que a sensação que eu tenho é que isso tudo andava paralelo a gente. Algumas pessoas ignoravam, outras eram mais abertas à mudança, mas a gente andava do lado da mudança. De repente, a mudança é um tornado e a gente está dentro dela. Né? E aí, vamos embora, vamos ver o que acontece. É isso. Então, teremos todas essas mudanças, os impactos na economia. Tem um número imenso aí de estudos, o PIB mundial caindo, e aqui no Brasil até sendo subestimado, né? Esse número, a gente sabe que isso vai ser provavelmente maior, mas a gente vai ter que se reinventar, né? Tem uma expectativa de aumentar o número de MEIs, e, enfim, vamos, eu acho que a gente precisa seguir trabalhando, se reinventando, e acreditando, porque eu também tenho muita confiança de que a gente terá um bom mundo pela frente, assim, né? A gente está passando por isso, mas a gente vai conseguir. Assim como a gente tem memória curta, a gente também sabe se desdobrar e se reinventar. Sim. Não vai dar para retomar o que a gente tinha antes. A nossa CEO, a Paula Bianca, ela estava hoje numa reunião falando isso. Nós não vamos ter uma retomada. Eu não acredito. Né? Quando você perguntou como será a retomada, eu não sei se a gente vai ter uma retomada, a gente vai ter um novo, né? As pessoas têm dito aí do novo normal, nem sei se essa é a melhor expressão, mas eu falo assim, não será uma retomada para as empresas, será uma nova empresa, uma será um recomeço para uma empresa. Então, acho que é mais ou menos por aí. O Rogério comentava sobre a questão da multicanalidade e que com certeza a Leroy também está experimentando muito quando a gente pensa no B2C. E é isso, né? As pessoas vão mudar. Tivemos também o CEO de uma rede de drogarias e ele estava dizendo que, poxa, o hábito do cliente idoso de frequentar uma drogaria e se sentir ali acolhido, entre amigos, ele vai para conversar. Como é que faz? E assim, quando a gente pensa em multicanalidade, né, estamos falando de e-commerce, e online, offline, mas, gente, assim, tem uma outra coisa aí, que é a experiência do cliente. O que eles vão fazer com esse cliente? Que gosta de lá e se sente acolhido. Bom, hoje, o que ele comentou com a gente é que eles têm um canal de telefone, eles têm ligado para esses clientes e têm ido até, têm se dividido ali na medida em que podem, para ir até os clientes que fazem o pedido e passar um tempo tomando todos os cuidados necessários, mas passar um tempo mínimo conversando com esse cliente. Então, vai ser completamente diferente, sem dúvida nenhuma. Mas sabe, Dani, assim, até complementando, porque eu falei, os hospitais, mesmo o segmento de saúde, tem uma mudança aí na economia, mas a gente tem muitos novos negócios surgindo, né? Sim, eu vejo mais da saúde, mas em outros segmentos todos, né? E aí o que a gente vê quando você está falando do idoso, a gente atende, a gente tem monitoramento de casa, monitoramento de doentes crônicos, que a gente faz visita em domicílio. A gente transformou tudo isso, mesmo antes do fechamento, da quarentena, já tinha aquela recomendação do idoso não receber visita, e a gente transformou, então, em consultas por vídeo. Na época ainda era orientação por vídeo, agora a gente tem a teleconsulta mesmo, e temos clínicas de atenção primária, e os médicos estão fazendo esse movimento por vídeo. A gente tem fisioterapeuta que acompanha ali por vídeo, passa os exercícios por vídeo.
E super interessante como os idosos têm aderido. Hoje a gente, nessa mesma reunião que eu estava contando, a gente pensando no nosso planejamento, como que a gente vai fazer, nós já entendemos que aquele paciente que ia à clínica mensalmente, ele não vai precisar ir mais mensalmente. Ele vai uma vez a cada 2, 3 meses, porque duas vai ser por vídeo e uma presencial. E é possível estabelecer os vínculos da mesma forma. Então, o processo de auditoria uma auditoria hospitalar, auditoria de leito, de prontuário de paciente, tudo isso nós vamos encontrar formas diferentes de fazer. Né? Então, acho que tem muitos negócios também com possibilidade de surgirem aí. Na minha percepção, a maioria deles vinculados com tecnologia mesmo, né? Eu não sei se a gente devemos falar disso aí mais pela frente. Né? E a perspectiva, né? Aquilo que a gente estava dizendo, sair desse lugar, como é que a gente faz para lidar com a crise, como é que a gente faz para lidar com a crise e o que vai ter lá para frente. E eu concordo com você. A conexão aí, né, com o que a Cláudia falou de muitas empresas surgindo, na minha opinião, a economia segue um pouco aquela máxima da natureza, né, que nada se cria e nada morre, tudo se transforma. A economia é a mesma coisa. Então, a economia se transforma, outros players chegam, outros formatos chegam, né, e é isso, a criatividade humana também vai imperar nesse sentido, né. Quem se reinventa, né? Quem se reinventa continua, quem não, infelizmente, né? Ele dá lugar ao que se reinventa. Dá lugar para outro. É isso. Eu acredito que aquele que investir no... É engraçado como é cíclico, né? Primeiro a gente vai e a gente massifica toda a entrega de experiência para o cliente e agora provavelmente a gente volta para um outro ciclo que é da experiência mais customizada para o cliente, né? Então, o mercado ele é cíclico, é que houve a transformação, ela vai acontecer de uma maneira bastante abrupta. E ela tem acontecido, que não é muito normal, né? Ser da noite para o dia, basicamente, né? Isso vai gerando consequências. Então, eu também acho que a gente vai para alguns extremos e depois a gente tenta voltar ao equilíbrio novamente, né? Então, tanto o tema de home office, quanto o tema de compra digital, ou a frequência nos restaurantes, ou a frequência de viagens. Eu acho que num primeiro momento vai se evitar muita coisa, mas depois as coisas vão se acomodando com o tempo. Né? Então, também é do ser humano voltar para um pouco do centro e não ficar nem do lado A ou do lado B. Sim. Então, acho que o bom senso vai prevalecer na linha do tempo. É que ele vai demorar um pouco mais. Sim. Eu acho que olhando o lado cheio do copo, né? A nossa geração, né? Profissional, executivos da nossa geração, tem aqui uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade. A gente está vivendo que talvez os nossos líderes do início da nossa carreira não tiveram, e a turma que vem por aí, entrar no mercado daqui a pouco, também não estava à frente de nenhum negócio. Então, eu acho que a gente tem aqui um desafio imenso. Todos os profissionais que nós temos conversado têm sido, assim, esticados, mas com isso, o que a gente está sendo forçado a fazer do ponto de vista de criatividade, de resiliência, de coragem, eu acho que é muito, muito impressionante. Então, mais uma vez, olhando o lado cheio do copo, e aí conectando com a próxima pergunta, né, pessoal? Eu vou direcionar essa pergunta para o Weber, e aí, Rogério e Cláudia, fiquem muito à vontade para complementar, mas a gente fala muito sobre modelo de gestão, né? O mundo vinha caminhando muito fortemente para um modelo de cultura de gestão, gente como pano de fundo, algumas organizações já enxergando, né, a gente é muito importante, então umas mais soft, outras não, de acordo com a cultura, mas também nós temos uma leitura, até com base em pesquisas que nós temos feito e lido, e, enfim, que vai haver pós-pandemia uma grande transformação nos modelos de gestão. Do seu ponto de vista, Weber, quais serão as principais e, assim, o desafio do RH para colocar isso em pé? Legal. Olha, eu acho que um primeiro desafio de premissa para recursos humanos é, de fato, ele se tornar protagonista na transformação.
A gente vem falando nos últimos 20 anos, RH estratégico, mas o que é esse RH estratégico? Para mim, o RH estratégico é aquele que protagoniza a transformação, né? É aquele que, de fato, ele é mais do que falar do negócio, ele enxerga os business model possíveis, ele enxerga e antecipa os cenários, né? E ele traz as necessidades futuras para agora e promove, via influência, via ação, via coordenação, via facilitação, a transformação. Acho que essa é uma primeira premissa, sem a qual as mudanças que vão ocorrer não vão ter a força. Então, quais são as mudanças? Acho que uma primeira é, de fato, fazer com que as pessoas elas sejam a coisa mais importante para o negócio. A gente já vem falando também dessa história, mas eu acho que é o que a Juliana comentou muito interessante, né? Uma coisa é falar do ciclone olhando para ele como se fosse um repórter. A outra coisa é falar do ciclone lá dentro do ciclone. E nós estamos dentro do ciclone. Então, isso gera, né, a brincadeira que é o seguinte, o Chief Transformation Officer mais eficaz no momento é o Covid-19. Então, como é que a gente faz essa mudança? Então, a mudança do humano primeiro. Seja o cliente, seja o colaborador. E, de fato, esse não só o consumer centrismo, mas o colaborador centrismo, o cliente centrismo. Acho que essa é uma mudança importante. Depois, acho que uma mudança também no estilo de liderança, né, que as empresas vão imprimir, que talvez traga algumas consequências, por exemplo, em processos de avaliação. Antes mais meritocráticos, competitivos, e agora mais cooperativos e em rede. Também acho que pode haver uma mudança importante no processo de abordagem de aprendizagem e desenvolvimento de competência. Sair do maternal presente e passado e passar para o você é protagonista da aquisição das suas competências e olhando para o futuro. Então, acho que isso é uma mudança importante também. Acho que tem uma questão ligada à compensação, à remuneração, que também pode ter um impacto, onde a história, o peso do que está, entre aspas, no bem-estar, vai ter um peso maior do que o peso financeiro. Então, eu acho que essas mudanças elas vão ocorrer e no modelo, no design organizacional das empresas. Então, acho que vai acelerar a desconstrução do modelo um pouco mais centralizado, um pouco mais hierarquizado, para um modelo mais holocrático. Não uma holocracia romântica e impossível de chegar, mas, de fato, imaginar uma escoidização das organizações, onde os times multifuncionais vão funcionar de uma maneira mais eficiente, mais integrado. Eu acho que são consequências que vão chegar, que não são movimentos revolucionários, porque eles já começaram, mas vai acelerar muito essa curva de necessidade de estar assim, sob pena também da empresa não ter o design, não ter o formato e não ter a cultura adequada para que esses novos tempos vão pedir. Acho que de bate-pronto, assim, acho que são essas coisas que me passam pela cabeça. Sim, sim, muito legal. Vocês querem fazer algum comentário, pessoal? Eu queria falar só uma coisa que eu acho que dentro que o Weber falou, provavelmente você também pensa, eu acho que um desafio para o RH, que a gente já... O que eu penso que assim está acontecendo agora, há um ano atrás, talvez a gente estava participando de fóruns, de seminários, de workshops que falava sobre isso. Qual que é o futuro do RH? E, né, isso que o Weber falou, a gente vem falando, é o que você disse, né, Weber? A gente vem falando e, de repente, acho que a coisa agora acontece. Acho que é questão da inteligência artificial. Acho que o RH, de um modo geral, a gente tem uma certa... Eu não sei se a palavra certa é falar que tem uma resistência, eu particularmente até não tenho, mas é comum da gente entender, precisa ser olho no olho, precisa ter uma pessoa aqui para analisar esse currículo, para conversar com essa pessoa. Não, acho que não precise. Eu acho que, até pensando no que desenvolverá pela frente, competências, essa é uma competência super forte, que ganha força depois até de todo esse movimento todo esse momento que a gente está passando. Mas
a gente vai ter que lançar a mão disso, não tem outro caminho. Assim. Então, acho que isso é uma coisa que nós teremos como desafio no RH de passar essa barreira. Vamos lá, vamos para a tecnologia e de um modo geral, assim, sabe? Acho que isso também. E eu adorei como você disse, a esquadização, né? A esquadização. É muito forte também, eu vejo. Legal. O home office está nos mostrando isso, né? As pessoas estão nesse movimento agora. É possível, né? Eu acho que no fim do dia, eu ouvi um comentário de um CEO que ele falou o seguinte: Daniela, caiu uma bigorna no mundo, né? Então, assim, as empresas precisaram colocar em pouquíssimas horas ou pouquíssimos dias as pessoas em home office. E até aquelas que não acreditavam pela cultura, pela questão do custo e etc., essas empresas vão precisar aceitar. Então, assim, é um caminho sem volta, né? Então, quem já estava melhor preparado, ok. Quem não, precisou se adaptar. E aí a gente mostrou, assim, a gente está vendo que é possível, né? Então, tinha cultura, não tinha cultura, tem sido possível. As coisas estão acontecendo, que precisam acontecer. Então, muito, muito legal. E aí eu quero até aproveitar que a Cláudia falou em competência e perguntar para você, Rogério, se você entende que pós-Covid, as competências a serem avaliadas, valorizadas e buscadas nos profissionais, seja por um processo de desenvolvimento e reconhecimento ou para contratação de novos profissionais, competências que daqui para frente serão essenciais? É engraçado que a gente fez essa discussão no Comex aqui da Get na semana passada. Então, a gente lançou um desafio lá, a gente ficou 1h30 discutindo. Se nós fôssemos criar uma empresa hoje, que competências a gente levaria em consideração e como é que seria essa empresa, né? Então, a gente meio que criou uma empresa nova sem levar em consideração a empresa atual. Obviamente que surgem comportamentos ou no debate surgem coisas que são atuais ou são da empresa atual, mas a gente saiu uma nova lá que era Lifelong Learning. Então, na verdade, você deixa de aprender com começo, meio e fim e você se vê basicamente obrigado a sobreviver quase todos os dias aprendendo da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Então, aqui eu tô na empresa, tô com o meu álcool gel, eu tô com a minha máscara. Então, eu acho que você se reinventar todo dia virou quase uma obrigação. Eu vou até virar a página do meu caderno aqui para lembrar das outras que a gente anotou, tá? Para não perder nenhuma aqui. Só ver se eu acho que tem tanta anotação aqui. A gente falou também de multitasking. Então, na verdade, obviamente que você tem que se preocupar ali com o seu analytics, com um cara que é super técnico, ou com um cientista de dados, você não vai abrir mão de sua tecnicidade. Mas como os quadros hoje acabam ficando mais enxutos das organizações, você acaba fazendo um pouco de tudo, e isso vai meio que, acho que, vai liderar a transformação do futuro. Então, hoje você tem ferramentas novas que você acaba usando para conectar as pessoas, como um Jabber, como um Zoom ou como um Skype, basicamente, né? Então, da noite para o dia, você mudou a sua conectividade com as pessoas. Um ponto que eu acho crítico nesse momento, apesar de entender o tema da gente falar muito sobre inteligência artificial, eu acho que a gente vai ter um grande desafio sobre competências ou sobre o que vai mudar, que é como é que a gente mantém a cultura viva, à distância. Porque uma coisa é você ter uma loja lá como a Leroy, você chama todo mundo ali, você reúne todo mundo, as coisas estão grudadas nas paredes, enfim, você pode praticar ou não, mas de alguma forma as pessoas estão envolvidas ali no verde da Leroy ou no vermelho da GetNet, enfim, isso é cultura, são traços culturais, né? E as barreiras físicas, elas quebraram, basicamente, né? Eu não preciso contratar uma pessoa aqui em São Paulo, em Porto Alegre, que foi onde a GetNet nasceu. Eu posso contratar alguém em Manaus, basicamente, mas como é que eu mantenho a cultura GetNet acesa nessa pessoa que está longe e fala comigo sem encostar em mim, basicamente, né? Então, acho que um tema importante que
as empresas precisarão cuidar aí é a questão cultural. Então, acho que vale até um capítulo depois abrir sobre cultura, não quero abrir o capítulo aqui, mas para mim, acho que esse lifelong learning e a questão cultural aí, e multitasking, serão as novas ondas do momento. Legal. Tem uma contribuição que eu queria fazer que está relacionada um pouco a essa história do multitasking. E eu venho observando que tem uma coisa que até o Instituto para o Futuro lá dos Estados Unidos fez um artigo muito interessante de as 10 competências do futuro. Isso eles escreveram lá em 2018. E uma delas eu fiquei assim, putz, eles escolheram essa, né? Mas hoje eu estou vendo que é importante. Era a seguinte: fazer a gestão da carga cognitiva. Porque hoje a quantidade de conhecimentos que passam na sua frente, seja no WhatsApp, seja nas lives, ela é tamanha que a capacidade de peneirar o que é importante, de entender o que é relevante e de aplicar isso no momento certo, isso faz uma diferença muito grande. Então, a transdisciplinariedade, a capacidade de atenção, a capacidade de olhar, né? A parte de cima do T, né? As competências mais gerais. Porque hoje está todo mundo um pouco naquele sentimento de o que eu perdi hoje, né? Porque está sempre com aquele sentimento de, olha, não li, não estou atrasado, alguém sabe Já mais, foi, né? Já foi. Então, isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse, né? E isso gera uma desatenção, uma desconexão. Então, acho que essa competência de ajudar as pessoas, né, a fazer a gestão da carga cognitiva, ela parece Sim. sem importância, mas no final do dia, hoje, ela é importante. Perfeito. Essa é boa, não tinha anotado essa aí. Essa é boa, tá anotada. Legal. As trocas surgindo, né? Muito, muito bom. Eu queria só colocar mais duas aqui, que uma eu não podia ter esquecido, mas eu esqueci. Qualquer coisa, a primeira eu aqui... lembrar de uma, Rogério, me perdoa te cortar, mas se Claro, você claro. falar, no dia da nossa conversa você me trouxe uma muito legal, e se você não lembrar, eu vou te lembrar aí para você trazer aí para a gente, que eu acho que é um case bacana. Vamos ver. Bom, o primeiro é líderes que formam líderes, isso vai ser essencial. Então, e o cara vai ter que fazer isso à distância, né? O segundo ponto é que, obrigatoriamente, independente da área que você está, e aí nós, profissionais de RH, a gente precisa conhecer o negócio. Então, nesse mundo, inclusive, esse novo mundo que a gente planeja, que a gente enxerga, né? Não conhecer o negócio é basicamente um pênalti, né? Independente de que área você está. E aí, eu não sei se é esse ponto, Ju, mas me ajuda aí, que é a comunicação escrita. É esse, não? É esse. Lembrei. Então, a comunicação escrita, ela é engraçado, né? Porque a gente está saindo, o WhatsApp virou um novo e-mail, né? Só que ele é um novo e-mail com uma linguagem completamente diferente, porque é uma linguagem abreviada, uma linguagem com figuras, você dá feedback dando risada, você é mais jocoso ali no WhatsApp, no e-mail você era formal. Então, acho que e aí, acho que os jovens hoje, enfim, eu tenho 43 anos, não queria falar, mas acabei falando, a gente foi acostumado numa linguagem um pouco mais formal, né? Acho que os jovens já chegaram numa fase mais tecnológica aí. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a escrita daqui para frente, porque qualquer envio de uma mensagem que você imagina que o outro vai entender uma coisa, a possibilidade dele entender outra, dependendo do mood que ele está ali no dia, ou de como você escreveu, assim, vai dar uma problemática de comunicação razoável, eu imagino. Tá? Eu não vou contar um caso, mas rapidamente uma breve história. De manhã eu estava falando sobre um grupo de cultura aqui na empresa, né? E eu falei sobre isso, né? E é incrível, à noite eu tive um problema sobre isso. Porque eu estava debatendo com uma funcionária da minha equipe, né? E a gente estava falando sobre um tema que eu era contra mandar para todo o Comex. A gente era contra, a gente tinha acordado isso. Era uma briga, basicamente, né? E aí, papo vem, papo vai, ela falou assim, você quer ver uma conversa que eu estou trocando com fulano de tal? Eu falei, manda.
E aí ela não mandou, eu falei, manda. Quando bateu o manda no celular dela, ela entendeu que eu tinha mandado para ela, manda o arquivo. Ela mandou o arquivo para todo mundo. E a hora que eu vi que bateu no meio-dia, era umas 8 da noite, eu não sabia onde enfiar meu celular, porque eu queria esganar ela um pouquinho, assim, porque eu falava assim, não é possível que ela mandou isso. Aí eu lendo as mensagens com mais calma, sem ligar para ela, eu falei assim, deixa eu ver o que aconteceu. Bom, ela estava falando de um tema, só que ela estava com o outro na cabeça. A hora que eu mandei o segundo manda, ela entendeu que aquilo que estava na cabeça dela, que ela não estava dizendo para mim, era o manda ao arquivo. Então, eu acho que o tema da comunicação escrita, assim, ela também vai dar um certo trabalho aí. Eu acho que a gente vai se sobrecarregar com comunicação escrita, porque não vai ter mais os encontros presenciais, então vai ser o WhatsApp ou qualquer outra ferramenta que a gente tenha para mandar, né? Então, muito cuidado aí, pessoal, com o que vocês escrevem, tá? É muito legal isso que você traz, Rogério, porque antigamente era um memorando de 5 páginas por dia. Passou para 30 e-mails de meia página. E agora passou para 500 WhatsApps. Total. A fragmentação, né, da comunicação. E é aquilo que você falou, né, do movimento cíclico das coisas, né, Rogério? A comunicação escrita era tão importante antes, a gente se comunicava por carta, né? E depois o verbal tomou conta e agora, assim, a escrita voltou a ter um peso muito forte, né? Sim, e eu acho que nós já temos tido vários casos assim, então já está acontecendo. Todas as pessoas que eu converso trazem relatos nesse sentido, assim, do quanto tem uma coisa da sobrecarga, né, de informação. Então, às vezes você está lendo uma mensagem e aí você está respondendo outra e aí você está pensando na terceira, enfim. E tem uma questão do mood, como você falou. Eu escrevo com um e você tá em outro, e assim, a gente não se olhou. Bom, deu tilt. É isso. E aí teremos muitos tilts. Muitos tilts. Teremos muitos tilts, inclusive nas nossas famílias. Inclusive. É verdade. Inclusive. É verdade. Então fica meu alerta aí para todos na sala aí sobre a comunicação escrita, ela voltou à tona. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai pisar na bola. Mais de uma vez durante o dia. Obrigada. Basta um manda no WhatsApp para criar um caos para o dia seguinte. E acabar com uma noite de sono, né, Rogério? Quase. Se eu não tivesse entendido o contexto, teria acabado, viu? Muito bom. Mais algum comentário, contribuição? Acho que é um pouco só quando eu comentei a história da escoidização, entre aspas, né, da empresa, acho que tem um pouco essa história das competências ligadas ao digital e ao agile, que são incontornáveis também. Em níveis diferentes, obviamente, e aqui eu não estou falando de 100% de uma organização saber fazer a técnica das cerimônias de algum método agile, não é disso que eu estou dizendo. É o pensamento Lean, o pensamento Lean Agile, mais isso. Então, da melhoria contínua avançado e atualizado frente aos novos conceitos de Agile. Então, isso com certeza. E o digital, né? Porque hoje está todo mundo nos Hangouts, nos Zooms. E, então, isso também é incontornável. É caminho sem volta mesmo, né? É caminho sem volta. É o que vai ser pedido para todos, independentemente da categoria, da indústria e do nível. Você sabe que a gente também, uma outra coisa que nós temos ouvido as reuniões, inclusive de quem não acreditava, tá? Tanto na comunicação eletrônica, etc. As reuniões são muito mais produtivas. As pessoas estão aqui, não estão no celular. As pessoas não estão, né? Elas estão de fato focadas. Então, não sei se vocês têm essa mesma percepção. Mais pontuais também, né? Mais pontuais também, Então, a gente tem ouvido muito sobre isso. Eu vejo esse movimento aqui na empresa. Nós nossa empresa é uma empresa muito relacional, gosta muito da discussão,
dos grupos físicos, né? Então, mas rapidamente, em 30 dias aí já da crise, vamos assim dizer, a competência já estava se instalando meio que forçosamente, né? É isso aí. A gente vê esse movimento. Maior precisão, maior eficiência. Uma objetividade maior até, as reuniões também são mais rápidas, mais enxutas, vamos dizer assim, são mais profundas, né? Exato. Bom, eu vou partir para a nossa penúltima pergunta. Vou direcionar para a Cláudia, mas seria muito interessante ouvir a opinião aí de todos, tá? Com essas facilidades que vieram, eu lembro que assim, 5, 7 anos atrás, quando eu fazia alguma entrevista e aí o profissional me contava os benefícios que ele tinha, ele começou a trazer, eu tenho celular, eu tenho notebook, e aí eles falaram, não sei se isso é um benefício ou se é uma coleira eletrônica, né? Porque me obriga a responder fora de hora e tal. E aí a gente foi vendo que isso foi crescendo cada vez mais, o número de ferramentas e de meios digitais, né? Além do mais, essa coisa que você mesmo comentou, Cláudia, da análise preditiva, dos BIs, os analytics, que forçam a gente a tomar decisões mais rápidas, mais velozes, proporcionam isso também. É um tsunami aí de transformações, de movimentos, e aí o cérebro humano, né, o cérebro dos profissionais acabam muitas vezes entrando no tilt, né, falhando por conta dessa pressão. E o burnout começou, a síndrome, né, começou a ficar muito conhecida aí no mercado, no mundo corporativo, ser trazido para a mesa mesmo. Com a pandemia, essa questão também foi um gatilho, né, para diversas outras doenças mentais, ansiedades, outros incômodos para profissionais. Vocês acham que assim esse tema, saúde mental, vai ser um tema que será colocado mais na mesa, de forma mais estratégica, conversado até com mais seriedade, ou com mais espaço dentro das companhias, Cláudia? Sim, eu acho que sim. Acho que a gente já vinha, né, pensando nisso. A gente já sempre, até nas publicações direcionadas para profissionais de RH, a gente já vinha conhecendo aí os números que a depressão estava aumentando, a ansiedade aumentando, e isso é fato. Então, já tinha um estudo de que 20% dos motivos de afastamento estavam relacionados à depressão. E acho que agora isso com certeza vai tomar uma atenção maior, tanto dos RHs quanto da alta liderança mesmo, dos executivos de um modo geral. O que a gente está vivendo agora, a gente começou, todo mundo, primeiro a gente teme pela própria sobrevivência, né? Assim, todo mundo começou a ter medo. Aí nós tivemos que vir para o home office, isso trouxe uma tensão a mais. Eu tenho que conciliar, a gente conversou um pouco disso, né, Ju? Eu tenho que conciliar com a casa, com a família, com o filho, com o marido, no meu caso, e que também estão vivendo esse mesmo momento. Tenho que conciliar com a minha equipe, que está lá, que uns estão mais produtivos, outros menos, isso na empresa de um modo geral. E vou citar até o exemplo, né, da Qualirede. A gente começou a deparar que a gente tem aproximadamente 1.200 pessoas, em torno de 300 no enfrentamento, né, do Covid, vamos dizer assim. Então, nós temos auditores nos hospitais, nós temos as pessoas que estão atendendo nas clínicas, e a gente começou, então, no primeiro caso que a gente teve foi uma médica que num domingo à noite ela mandou uma mensagem para a gerente dela e falou que ela não tinha condição de ir ao escritório no outro dia. Tinha sido pedido para ela ir ao escritório, ela não ia precisar ir ao hospital. Ela ia ao escritório porque a gente tinha assumido um serviço novo, até dessa coisa da telemedicina, e ela precisava passar por um treinamento e pegar algum recurso lá. E ela não deu conta daquela informação de que ela teria que ir ao escritório. Nós só não entendeu o que estava acontecendo. Então, a gente tem mesmo já o costume de ver caso a caso e tudo mais, assim. Ela tinha uma situação familiar, a mãe em tratamento oncológico, a avó mais idosa ainda do que a mãe, uma filha criança, e ela entrou em pânico. Eu não vou dizer que ela não sofre de burnout, não tem, mas naquele momento ela entrou em choque com aquela situação.
E por conta disso, nós começamos a desenvolver e a gente então chamamos nossos psicólogos todos e pedimos que eles fizessem um contato telefônico com todos os profissionais de saúde que estavam na rua. Só que a coisa foi avançando, a gente abriu um canal direto com os psicólogos, quem quisesse podia procurar, começamos a fazer roda de conversa, a gente viu que quem estava em home office também estava com seus sofrimentos. Então, a gente fez um contato geral das 1.200 pessoas, a gente conseguiu falar com 590, algumas não atenderam, foi difícil falar. Até hoje, em um mês, nós conseguimos falar com 590 e a gente deparou com várias situações. Pessoas que a gente achou que estava tranquila em casa, se cuidando, porque não estava no desafio da doença, e estavam com dificuldades. Então, nós encaminhamos para os psicólogos, alguns eles fazem monitoramento, um trabalho, a gente tem alguns psicólogos clínicos, mas que não atendem diretamente aos profissionais. A gente tem isso via benefício de saúde. Mas a gente criou isso rapidamente. E é uma coisa que eu vejo que sempre teve algum preconceito dentro das organizações, né? Na hora que a gente vai selecionar alguém, se essa pessoa está em tratamento por depressão, está com medicação, etc., a gente pensa 2 vezes em contratar. É claro que tem toda uma situação. Se a pessoa estiver no momento da crise, pode ser mais saudável, inclusive, para ela não ir agora para a empresa. Mas eu falo assim, você está dentro da empresa, um líder fala, meu funcionário está com problema. Se ele está com uma gripe, ficou afastado 15 dias, fez uma cirurgia e vai voltar, é normal. Se ele ficou afastado porque ele teve uma crise de pânico, porque ele está com alguma questão mais grave, psiquiátrica, né, emocional, já tem um medo de lidar com aquilo. E eu acho que agora a gente, assim, estamos todos no mesmo barco, somos todos iguais. A possibilidade de ter uma crise de pânico, ela é comum a todos. A possibilidade de ter um episódio de depressão, ele é comum a todos. E isso acho que também aproximou no sentido de que, então, vamos sim cuidar. Isso é uma doença como outra qualquer. Qualquer outra doença, ela recebe a devida atenção dentro das organizações. Se tem essa é mais uma. Então, eu acho que nesse aspecto é um ganho que nós tivemos em relação a ampliar esse olhar, quando tanto o Weber quanto o Rogério disseram, né, que a gente vai ter que ter esse olhar para o cliente, olhar para o colaborador. Acho que esse é um ganho, da gente poder olhar para as pessoas com a fragilidade que nós humanos vivemos, né? Então, acho que isso sim ganha espaço no rol de benefícios. E uma coisa que você falou, Juliana, essa coisa do celular, a gente tem tomado tem tido muita atenção com essa coisa de que se eu estou em casa, eu estou o tempo todo disponível, né? Então, eu posso começar antes da hora que eu estou pronta, eu não preciso nem ter terminado de me arrumar, porque alguém ligou o WhatsApp, eu entro no Hangout aqui agora, no Zoom, eu já estou pronta. Eu não tenho aquela pausa para o almoço, porque eu saía da empresa, então eu estava almoçando. Não, eu estou aqui e de uma reunião você consegue ir para outra muito rapidamente, então você dá tchau e corre. Então, nós também precisamos nos cuidar. Então, acho que uma outra coisa, além do cuidar da pessoa que já adoeceu, é as empresas trabalharem com a questão da prevenção mesmo, né? Tá dedicada aí a essas conversas sobre esse assunto. O líder, né? Não é ter uma área que vai cuidar disso. O líder vai ter que ter essa atenção com a pessoa, né? De olhar para a pessoa e achar que você não está muito bem, como é que você está cuidando da sua atividade física, como é que anda a sua alimentação. Então, acho que tem esse espaço aí para a gente cuidar melhor. É muito legal isso que você falou, Cláudia, porque, por exemplo, aqui na Leroy, nós somos 10 mil pessoas, né? Eu tenho mais ou menos 1.000 pessoas em home office, do corporativo, e 9 mil pessoas estão no front. Seja no front comercial, seja no front supply chain, cuidando do e-commerce, enfim. E as questões, elas são de pressão, tanto para quem está no home office, que é exatamente essa história que você comentou, das pessoas dizendo que estão trabalhando mais, que os filhos não estão na escola, então tem que fazer a gestão do filho, do almoço, da casa e do trabalho. E as pessoas que estão no front, porque elas se sentem mais expostas, né? E no Brasil, infelizmente, além da pandemia, é o pandemônio, né? É um conjunto de coisas muito ruins, políticas, econômicas, sociais, etc., que geram um estresse grande. E a história do biopsicossocial, eu acho que vai ganhar um peso
que nunca teve em todos os tempos. Tá? Então, cuidado bio, né? Cuidado psíquico e cuidado do social. Então, no bio, a história da saúde física, a história da nutrição, né? No psico, a história, né, do apoio. Então, aqui, por exemplo, na Leroy, a gente instalou um serviço de assistência social e um serviço de psicólogo organizacional para atuar com alguns coletivos, né? Até incentivo a coisas como yoga, etc. E fazendo algumas mecânicas. Então, por exemplo, o pessoal que está em home office, um pouco uma orientação de, olha, do meio-dia às 2, você tem o teu almoço e o teu tempo para o yoga, para a ginástica laboral, para o learning, então, acesso aos conteúdos, então, para tentar ajudar as pessoas a guardarem o tempo, né, para se cuidarem aí um pouco desse equilíbrio, né? Então, realmente, eu acho que a gente vai precisar dar uma atenção muito grande a isso. E as pessoas vão buscar empresas, já estavam fazendo isso, mas acho que vão buscar mais ainda as empresas que levam isso em conta de maneira estratégica. Não fazem isso de uma maneira para diminuir o absenteísmo. Não, fazem isso para aumentar o presenteísmo, né? Sobre o ponto de vista... Fazem isso para cuidar, né? Para cuidar. É genuíno, né? É genuíno, né? E o social também. O social na medida do cuidar da família, né? Então, do entender qual que é o contexto um pouco mais... naquele núcleo um pouco mais duro do colaborador, onde ele vive, que agora a gente sabe que muitos vão ter as famílias, esses núcleos duros, impactados, seja pela pandemia, seja pelo pandemônio causado pela economia. Então, todo mundo vai ser de alguma maneira impactado, né? Talvez todo mundo tenha uma história para contar, do pai, da mãe, do irmão, da esposa, do filho, do primo, do cunhado. Talvez todo mundo vai ter uma história para contar. Então, a gente precisa trabalhar isso, né? E antes da pandemia chegar, foi capa da Exame, né? A história do burnout. Pois Então, é. Foi a última antes, né? Já é o mal do século. Então, imagina com a pandemia, né? Obrigada, pessoal. Rogério, você ia fazer algum comentário? Não, tenho dois rápidos aqui. Acho que o primeiro eu acho que, bom, eu sou psicólogo de formação e eu acho que há um desconhecimento geral sobre doenças psicossomáticas ou psiquiátricas nas organizações de maneira geral. Então, corroborando o que a Cláudia falou, acho que esse assunto estará mais em voga durante esse período. E eu tenho uma preocupação com o aumento de consumo de álcool e medicamento controlado nesse período, porque eu vou usar um binômio, tá? Os extrovertidos e os introvertidos. Vou usar um pouco de Jung aqui. Acho que os extrovertidos estão sofrendo um tanto porque eles não conseguem ter o contato social que eles estão tão acostumados, e os introvertidos estão mais introvertidos ainda porque... Então, eu tenho uma preocupação com colaboradores de maneira geral, com doenças psicossomáticas, com o aumento de consumo de álcool e drogas controladas, né? Então, eu não tenho nenhum dado para trazer para vocês, mas o consumo de álcool, se eu não me engano, cresceu cerca de 40% na pandemia, né? Principalmente nas distribuidoras, enfim. Então, foi uma maneira também das pessoas, porque as pessoas estão inativas, basicamente, dentro de casa, né? Então, você encontra muitas alternativas para se distrair. É muito fácil você falar, assiste Netflix, mas e quem não tem Netflix? É muito fácil você falar, mas é cozinha, ou estou fazendo a comida para a família, mas e quem precisava trabalhar de dia para levar a comida da noite em casa? Então, eu acho que no Brasil, você não pode confundir o Brasil como um país de primeiro mundo, como um país nórdico, por exemplo, que aqui você tem muitas realidades no mesmo país e qualquer injeção que você dê para uma camada da sociedade não atinge outras. Então, é importantíssimo você pensar no todo quando você fala organizacionalmente sobre ações que você toma, principalmente sobre burnout ou sobre qualquer outra doença psicossomática, enfim. Esse era meu comentário sobre isso. Tá? Legal. Olha, pessoal, eu só queria fazer uma pergunta rápida. Algum de vocês tem um compromisso que estava marcado para as 19?
Não, tô tranquila. Tá, só para saber se a gente... Eu só preciso entregar um material rápido aqui, Tá. mas dá para entregar hoje. É Sobre só para home saber office, se a gente inclusive. consegue fazer uma rodada rápida para falar sobre a nossa última pergunta, né, Ju? Que eu acho que é a que fecha e coroa essa conversa, que é a questão do legado, né? Transformações culturais e de comportamento, aspirações de vida, de carreira. Já falamos aqui, né? O Weber comentou que os profissionais já têm olhado para empresas, feito o seu filtro ali para determinadas culturas. Cláudia falou do que não vai mudar, Rogério disse, olha, veio para ficar. Mas assim, de uma maneira bem direta, qual é o legado que o Covid-19 deixa num contexto geral, o principal legado, talvez, na opinião de vocês? Podemos começar? Pode começar. Eu acho que tudo aquilo que a gente achava que tinha controle, ele não existe. Então, eu acho que o Covid traz principalmente uma questão da volta da humanização. Então, o quanto o outro que está do nosso lado ele é importante, quanto a nossa família é importante, os nossos amigos, e não só o trabalho. E aí eu acho que a gente vai voltar para um minimalismo aí de consumo mais consciente das coisas. Eu acho que essa reflexão da essência, ela, por mais que pode passar um dia sim, dia não, mas eu acho que todo mundo está fazendo. Acho que esse é o maior legado que a Covid vai trazer, que é a recuperação de valores mais essenciais. Obrigada. Eu acho que até dentro disso eu penso bem, concordo com você em todos os pontos que você trouxe, Rogério, não quero ficar repetindo, mas acho que uma coisa, o foco, quando você fala do consumo consciente, eu fico pensando nas experiências, né? E as experiências que não necessariamente serão fora das nossas casas, né? Porque sempre que a gente fala em experiência, a gente pensa em viagem, restaurante, né? Então, para o colaborador, vamos dar um prêmio de um concurso. A gente agora está fazendo um concurso de talentos, um show de talentos no mês de maio. E aí está super legal, porque é uma tentativa da questão da cultura que a gente estava falando, do engajamento. E as pessoas, então, estão fazendo lives com pintando, cantando, cozinhando. E a gente encerra o mês de maio com a premiação. E seria o tipo de coisa que a gente daria como prêmio um jantar, um fim de semana num resort ou alguma coisa do tipo. E a gente se deparou assim, meu Deus, não vai dar para fazer isso. E aí a gente foi pensando na premiação. Então, quando eu falo da experiência, para mim vale a experiência porque eu não tenho necessidade de sair comprando roupa, sapato. A gente pensa, mas onde que eu vou? Para que eu preciso, né, de certos objetos? Então, eu falo a experiência nesse sentido. E o consumo acho que passa um pouco por aí. Talvez a história do álcool tenha a ver com isso, sabe? Assim, fica ali na experiência familiar, né? Então, tem uma taça de vinho, o vinho subiu 50% ou 60%, até mais do que o álcool, de modo geral. Pois é. Já não bastasse o dólar, do consumo aumentou. Né? Pois é. Mas eu penso que uma coisa também que fica, quando a gente falou dessas coisas todas aí de home office, né, a questão do digital, acho que as relações de confiança, assim, a gente tem que confiar, não tem muito jeito, assim. Eu tenho uma amiga que ela um dia me fez uma pergunta que eu acho super curiosa, que é assim, você é uma pessoa temente a Deus. Como é que você coloca em ordem de confiança? Você confia primeiro, segundo, terceiro, em Deus, em você ou nos outros. Aí a pessoa normalmente fala nessa ordem, né? Eu confio em mim, eu confio em Deus, em mim e nos outros. Só que o primeiro que você confia é nos outros, porque quando você compra uma comida, foi o outro que fez. Quando você entra num avião, tem alguém que está pilotando. Enfim, quando chama uma pessoa para vir limpar a sua casa, chamava, né? Agora na quarentena mudou também. Então, quando você tem um funcionário lá que está na sua equipe ou que está na empresa, gente que tem um grupo grande de pessoas conosco que a gente cuida, eu confio no outro primeiro. Então, eu penso que esse momento isso ficou mais exacerbado.
porque eu não estou vendo quem está no escritório nesse horário, porque as empresas ainda têm muito essa coisa do controle, né? O que o Rogério falou. Esse é um dos legados, né? Eu não tenho. Então, quando eu não tenho controle, eu preciso aumentar a minha confiança. Ou então eu vou ter que seguir sem confiança e a confiança vem, mas não vai dar para eu não fazer ou frear porque eu não tenho confiança. Ah, não sei, vamos ver, vamos esperar. Não dá muito, nós vamos ter que ir, né? Acho que esse é um legado importante. Muito legal, obrigada, viu? Eu concordo totalmente aí com o que os colegas disseram. Eu acrescentaria 2 legados, um de business e um humano. O de business, para mim, é que o digital é coração. Ponto. Do carrinho de cachorro-quente à Apple, ao GAFA. O digital, ele é coração do business. Então, aqueles que já estavam ok, aqueles que estavam chegando perto do coração vão acelerar, e aqueles que não estavam no coração têm que fazer isso. Acho que o legado é esse. O digital é coração do business. E um legado humano, um pouco ligado ao que o Rogério, que a Cláudia falou, é o back to basic. Acho que é isso. E as pessoas vão se voltar um pouco mais para as coisas mais simples, a história do movimento minimalista que o Rogério trouxe, enfim, acho que simplificar um pouco, descomplicar um pouco as coisas, né? Acho que a gente estava muito complicado em algumas coisas, muito sofisticado até talvez em algumas questões, e ao final o que importa são as boas relações, né? O bom serviço prestado, a transparência. No final de tudo, sobram poucas palavras, né? É verdade. Para a coisa ficar bem feita. É verdade. Saímos melhores dessa, na opinião de vocês? Eu sou de uma escola um pouco otimista, então acho que sim. Eu também sou dessa. Por cuidar de desenvolvimento responsável, eu preciso ser um otimista. Sim, sim. Eu espero que a maioria escolha sair melhor. Legal, isso aí. Eu ia falar isso, eu também sou otimista. Eu acho que algumas pessoas não sairão melhores, vão precisar de ajuda. Não é que elas não sairão melhores, talvez elas demorarão mais para sair. Então vão precisar de um pouco mais de ajuda. E aí a gente precisa estar bem, inclusive, para apoiar essas, né? No nosso papel de gestão de pessoas, né? Eu acho que esse é um compromisso nosso, né? É isso. Legal. E você, Ju, o que você acha? Saímos melhores dessa? Para fechar aqui o nosso encontro? Eu acredito que sim. Eu acho que a experiência tem sido válida para todo mundo. Eu acho que, inclusive, na questão de relações familiares, né? Aprendizado de convívio, de administração, de gestão de tempo. Eu acredito que as pessoas estão tendo mais oportunidade para refletir e decidir aonde investir sua energia, aonde investir seu esforço, né? E é aquela coisa, olhar, aprender a olhar o lado cheio do copo, né? A parte cheia do copo, né? É isso aí. Muito Pessoal, Rogério, Cláudia, Weber, Ju, muito obrigada. Bom, primeiro que a gente teria aqui assunto, pessoal, para mais 1 hora ou mais, então foi muito bom realmente ter esse bate-papo com vocês. Não sei se a Ju e o Ale comentaram, mas o pedágio para estar nesse encontro é um presencial que a gente vai fazer, reunindo todos os convidados para os painéis. Ele não tem data ainda, mas ele já tem lugar, ele já tem formato, tudo isso, tá? Então vocês vão se encontrar pessoalmente. A gente espera e torce muito por isso, vai ser um encontro bem gostoso, sejam super informados aí. De novo, acho que fica aqui um recado de que a gente precisa muito de vocês, então, por favor, contem com a gente para o que vocês precisarem, a casa de vocês. Em outros momentos, quero também poder compartilhar outros conteúdos, a nossa frente de pesquisas, a Ju pode compartilhar com vocês, tem dados interessantes aí que, especialmente para vocês que são lideranças de RH, das áreas de gente, certamente vão poder contribuir aí. E muito obrigada mais uma vez. Nós que agradecemos, Dani. Quer dizer, eu agradeço, Obrigado pelo foi uma convite. delícia o nosso papo, né? Eu agradeço também a Foi muito partilha, a bom. participação, a oportunidade. Valeu.
Obrigado, pessoal. Prazer Boa noite para enorme, todos. gente.